Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse não é um episódio, esse é apenas um vídeo em que eu quero conversar um pouco com o ouvinte, com o espectador, com você que me segue, que é inscrito no canal, ou você que ainda não é inscrito, mas gosta de assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa aqui de vez em quando. Eu queria conversar um pouquinho e a primeira pauta, né, que eu queria colocar aqui é uma pauta de agradecimento. Eu queria agradecer a alguns grupos, a algumas pessoas. Não vou nomear ninguém em específico, vou falar em termos de grupos, em termos de conjuntos, né? Então eu queria agradecer primeiramente a todos aqueles que estão inscritos no canal, em especial aqueles que me ajudaram a chegar a 1000 inscritos, né? Eu cheguei a 1000 inscritos antes de completar um ano de canal, completei um ano de canal em abril. E felizmente eu consegui, eu tinha a meta de chegar a 1000 inscritos antes de completar um ano, eu consegui. E eu agradeço muito, eu queria ter feito um vídeo na época, agradecendo um vídeo especial, mas não consegui, muita correria, então acabou passando em branco, mas eu faço esse agradecimento aqui atrasado a essas pessoas que me ajudaram a chegar aos 1000 inscritos no mês de abril. E eu agradeço também a todos os outros inscritos. Hoje a gente está com 1.300 inscritos, 1.300 e um pouquinho. E sou muito grato por isso também. Agradeço a todos os que têm assistido aos vídeos ou ouvido os conteúdos, né? Seja aqui no YouTube, seja no Spotify. Eu agradeço a todas essas pessoas. Agradeço a quem tem comentado, curtido, compartilhado. Tem muita gente que compartilha. E agradeço aos feedbacks positivos, né? Muita gente entra em contato, algumas pessoas comentam aqui, outras entram em contato pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, e falam, poxa, seu conteúdo é muito legal, tá me ajudando, é muito bom, continue. Essas mensagens, elas são muito positivas, elas são muito bacanas, porque realmente a vida não é fácil, né? Você produzir conteúdo quando você tem um outro trabalho, quando você tem outros afazeres, né? Isso não é fácil. Então, às vezes a gente fica um pouco desanimado, um pouco desestimulado, e receber essas mensagens é sempre muito bom, né? Em termos de estimular, de a gente entender que, poxa, eu tenho que continuar mesmo, né? E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, agradeço muito essas pessoas e agradeço também aqueles que têm ajudado financeiramente. Então, tem algumas pessoas que de vez em quando fazem algumas doações, e isso tudo ajuda bastante também. Porque, enfim, nada é de graça, então a gente precisa arcar com as nossas contas, também para fazer qualquer tipo de melhoria no canal, muitas vezes a gente precisa de dinheiro também, né? Claro, né? Você não vai conseguir fazer melhorias sem botar a mão na carteira. Então eu agradeço as pessoas que valorizam, né, o trabalho, né, mandando doações. Isso tudo sempre ajuda muito. Isso tudo também é uma forma também de animar, de estimular, né? Então às vezes a gente está um pouco mais desanimado, desestimulado, e aí vem alguém, deposita um dinheiro e tudo, e a gente vê, poxa, meu trabalho realmente ele é valorizado, né? Eu agradeço também a pessoas que não são do Brasil, né, e que seguem o meu trabalho. Muitas pessoas de outros países que não o Brasil, que têm língua portuguesa, também me seguem. Eu acho isso muito bacana. Então tem pessoas de Angola, tem pessoas de... Eu tô olhando aqui na minha colinha para não esquecer, de Moçambique, tem pessoas de Cabo Verde, tem pessoas de Portugal que me seguem, que ouvem meus conteúdos e assistem meus conteúdos. Então eu também agradeço essas pessoas, eu fico muito feliz, muito honrado por ter um público estrangeiro, né? São pessoas de fala portuguesa de outros países além do Brasil. Então eu agradeço a todas essas pessoas imensamente. Eu desejo que Deus possa abençoar grandemente a cada uma dessas pessoas. Então essa era a minha primeira pauta, a pauta de gratidão a todas as pessoas que têm feito este canal funcionar, né? Curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo, assistindo.
essas pessoas fazem esse canal existir, tá? Essa é a minha primeira pauta. Na minha segunda pauta, o que eu queria fazer é conversar um pouquinho sobre as dificuldades, os desafios do canal, né? Já tem um tempo que eu estava querendo fazer um vídeo falando sobre essas dificuldades para que as pessoas tenham uma noção do quão difícil é manter esse canal, do quão difícil é produzir esses conteúdos, né? Acho que é importante vocês entenderem isso. Às vezes a gente não tem dimensão do quão difícil é um conteúdo ser produzido, né? Então acho que é importante você ter em mente, né? Principalmente se você gosta do conteúdo, você tem em mente do quão difícil é esse conteúdo chegar a você, né? Não é uma coisa fácil, então eu queria conversar um pouquinho sobre isso. É até uma forma também de desabafo, né? Vamos lá. Quando eu comecei esse canal, quando eu comecei esse podcast, né, foi um período em que eu vi que eu teria a possibilidade de gravar conteúdo 2 vezes por semana, né? Algo que nunca na minha vida eu tive, por uma questão de tempo, tá? Eu nunca tive tempo para fazer isso, né? Na época que eu trabalhava no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje eu não moro mais no Rio, né? Eu moro no Pará. Mas na época que eu morava no Rio, trabalhava no Rio, boa parte do tempo eu também fazia faculdade. Então eu saía de casa 7 horas da manhã, voltava para casa 10 horas da noite. Então, como é que você vai produzir conteúdo, né, numa situação dessa? Fora isso, eu não tinha um quarto só meu, né? Eu dividia quarto com 2 irmãos, né? Morava num apartamento pequeno com meus pais. E então meio que você não tem um lugar legal para gravar, né? Você não tem um lugar silencioso para gravar, né? Então, fora que eu não tinha bons equipamentos e nada disso, né? A disposição do quarto, a disposição dos móveis e tal, não me permitia ter um lugar bacana também para gravar. Se eu fosse tentar gravar na sala também era ruim, porque eu inviabilizava, né, a passagem de todo mundo, né? Porque, né, as pessoas vão ficar passando, vai sair na gravação, vai fazer barulho, ou mesmo que não saia na gravação, que não faça barulho, vai tirar minha concentração. Eu tenho muita dificuldade de gravar no mesmo ambiente com outras pessoas fazendo outras coisas, porque qualquer coisa tira a minha concentração, né? Então não tinha como eu fazer. E desde aquela época eu já produzia o Reação Adventista, né? Eu escrevia, né? Então eu tinha essa rotina louca, né, de ficar o dia inteiro fora de casa. Mesmo assim eu produzia textos, né? Textos eu conseguia produzir, porque eu gosto muito de escrever, né? Hoje eu estou um pouco mais devagar nessa questão da escrita, também por conta enfim, de muitas demandas da vida, né? Mas na época eu estava bem acelerado nessa questão da escrita e gosto muito de escrever, então eu escrevia até no ônibus lotado, né? Eu trabalhava no centro da cidade, eram quase 2 horas para ir para o trabalho, quase 2 horas para voltar. Então nesse meio tempo pegava meu celular e fazia os rascunhos, né? Quando eram textos mais fáceis, né, eu conseguia corrigir no próprio ônibus e às vezes postava, né, tendo escrito o texto no ônibus mesmo. Quando era alguma coisa mais difícil, alguma coisa que exigia fonte, pesquisa e tal, eu fazia o rascunho. Quando eu chegava em casa ou no final de semana, eu arrumava lá, colocava no computador e dava um jeitinho para o texto ficar bacana, né? Por muito tempo eu fiz isso, né, no Reação Adventista, quando eu estava mais ativo na questão de escrever textos, de publicar textos, né? Mas fazer vídeo já é um negócio mais complicado para mim, né? E assim, cada um tem o seu dom, né? Então vai ter gente que que tem mais dificuldade de escrever, né? Tem gente que não conseguiria escrever no ônibus lotado em pé como eu, né? Mas consegue, por exemplo, gravar vídeo e áudio, né, de uma maneira muito mais simples. Então assim, eu sempre fui melhor em texto, né?
Então eu consigo me concentrar escrevendo um texto no meio da maior barulheira, né, com um monte de gente fazendo um monte de coisas. Eu escrevia, enfim, como eu já falei, eu tenho 2 irmãos, né, morava com meus pais, meu pai e minha mãe, então às vezes um monte de gente, televisão ligada, gente indo para lá e para cá e tal, e eu tava lá escrevendo totalmente absorto nos meus pensamentos, né. Tem gente que não consegue. Eu tenho essa facilidade porque eu acho que enfim, eu nasci para escrever, então eu tenho eu amo escrever, então eu posso estar em qualquer lugar que eu consigo. Mas não é o caso da questão de vídeo e áudio. Eu me desconcentro muito fácil, eu não tenho tanta facilidade para fazer, para produzir coisas em vídeo e em áudio. Então, com pouco tempo, né, sem lugar para fazer, né, muito cansado, né, às vezes eu até conversava com a minha esposa esses dias, né, sobre essa questão de às vezes você ter tão pouco tempo que quando você chega no fim do dia você não sabe se você dorme para descansar ou se você vai fazer alguma coisa que você gosta, né? E eu tinha essa rotina, né? Então as pessoas me falavam, você precisa, né, ainda na época, né, que eu estava muito ativo no Reação, você precisa gravar vídeo, né? O Reação vai muito longe, se vocês produzirem vídeo e tal. Mas não dava, né? Não tinha tempo, não tinha disposição, era impossível, sabe? Eu não ia conseguir manter uma constância, né? Como é que com essa rotina eu ia conseguir manter 2 vídeos por semana? Era impossível. Um vídeo por semana já seria muito difícil, né? Fora o fato de, como eu já falei, né? Vídeo não é bem aquilo que eu mais sei fazer, que eu mais gosto de fazer, né? Hoje eu tô um pouco mais habituado, mas enfim, nunca foi, eu amo fazer isso, né? Eu sempre amei escrever, mas vídeo sempre foi uma coisa um pouco mais complicada, né? Sempre exigiu um pouco mais de mim, né? Um pouco mais de esforço, né? Então não conseguia fazer. O tempo passou, algumas coisas mudaram, né? Eu casei também, mudei de casa, enfim, várias situações se modificaram, né? O tipo de trabalho que eu passei a ter também. Não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas isso me possibilitou ter uma rotina mais tranquila, né? E aí eu vi em algum momento, né, ali no ano passado, que daria, né, se eu me organizasse bem, daria para eu abrir, né, um espaço na semana para eu gravar conteúdo, editar conteúdo e publicar conteúdo audiovisual, né? Inicialmente, eu resolvi fazer só áudio, né? E você vai perceber, o pessoal que é mais antigo aqui no canal vai perceber que os meus primeiros episódios, os meus talvez 80 primeiros episódios, eles são praticamente só áudio, né? Alguns episódios que são episódios de reação a algum conteúdo, aparecem às vezes imagens que são as imagens do conteúdo ao qual eu estou reagindo, mas na hora que eu estou falando é só áudio. Por quê? Porque inicialmente eu tinha muito conteúdo para fazer que era bastante denso, né? Muitos argumentos para dar, muita coisa para fazer. Gravar conteúdo denso já é difícil, porque você tende a cometer muitos erros, então você tem que voltar a gravar de novo, fazer vários cortes, né? Porque é um conteúdo denso, são vários argumentos, eu sou um cara que eu gosto de explicar a coisa da maneira mais bem explicada possível, então às vezes você dá uma explicação, às vezes nem tá errado, mas você dá uma explicação que você olha assim e, poxa, dá para ficar melhor, né? Não tá bem expresso isso aqui, e aí você vai de novo e grava de novo. Então, para você fazer um episódio denso desse, em que você vai ter que fazer vários cortes, você vai ter que gravar várias vezes, vários pontos e tal, fazer várias emendas, se você tiver que se preocupar além do áudio com o vídeo, dá muito mais trabalho. Eu cheguei a testar, né? E dava muito trabalho, né? Eu demorava muito mais para gravar, muito mais para editar, porque, né, você vai ter que se preocupar não só com a sua voz, com o áudio, que já é um problema, mas com o vídeo, com a iluminação, com o modo como você tá, até a roupa que você tá, né? Se você grava só em áudio, você pode gravar sem camisa, você pode gravar
com o cabelo grande, você pode gravar de qualquer jeito, né? Você pode gravar no escuro, né? Não tem problema, né? Porque ninguém está vendo você. Mas se você está aparecendo, aí você já tem que arrumar um pouquinho as coisas, né? O cenário, né? Você não pode gravar em qualquer lugar, né? Então tem que ter um cenário razoável para você fazer uma gravação legal, não pode ser qualquer fundo, qualquer coisa, né? Então, inicialmente, por uma questão também de tempo, né? Porque eu percebi que gravando o vídeo eu levava o dobro de tempo para poder gravar e editar. É impossível para mim, porque eu trabalho, eu tenho uma esposa, agora eu tenho um filho, antes eu não tinha, mas agora eu tenho um filho, enfim, eu tinha, né, vários afazeres, várias coisas, então mesmo tendo um pouco mais de tempo, né, eu não tenho todo o tempo do mundo, eu não faço só isso, né, eu não ganho só para produzir coisa para internet, né, então eu precisava gastar menos tempo, então vamos de áudio, né. E aí começam os desafios, né. Um dos desafios é você conseguir captar um bom áudio, né. Para que você consiga captar um bom áudio, e no caso, né, nesses episódios em que eu não apareço, em que é só o áudio precisa ser absolutamente perfeito, porque a pessoa não está vendo nada, ela só está ouvindo. Então se o áudio for ruim, não vai captar a atenção, né? Então eu tenho que compensar o fato de que eu não estou aparecendo com um áudio que seja muito bom, né? Para eu captar um áudio bom, agora com o microfone é um pouco mais fácil. Um seguidor do canal que acabou me dando, né, sem eu pedir, e ele melhorou bastante os áudios do podcast, né? Aqui vai o meu agradecimento também a esse seguidor, né? Na verdade foram 2 pessoas, né, que se juntaram para comprar esse equipamento, mas para eu captar um áudio bom eu preciso que o ambiente esteja absolutamente quieto. Inicialmente, como eu já falei, eu não tinha esse microfone, então eu gravava com o próprio celular, mas tinha que ser um momento em que estivesse tudo muito quieto, né? E esse é um grande problema, porque primeiro, eu moro em um conjunto, em uma vila, né? Tem 28 casas. Quase todas as casas têm cachorro. Então, você deve imaginar que durante o dia os cachorros eles latem várias e várias vezes, né? E quando late um por qualquer razão, todos começam a latir. Então tinha vezes que eu ia gravar e eu simplesmente não conseguia, porque toda hora os cachorros estavam latindo e aí você tem que parar, porque senão vai sair esses latidos todos. Inclusive tem alguns cachorros que estão latindo agora de longe, eu não sei se vai sair na gravação. E além disso, você ficar parando o tempo todo, isso te desconcentra muito. Eu fico muito desconcentrado se eu tenho que parar o tempo todo, né? E você começa também a ficar com raiva, irritado, então em algum momento às vezes você perde a paciência, não vou gravar mais. Então esse é um problema, né? Um outro problema é o calor, porque para você gravar e o som sair bom, você não pode ter nenhum ventilador ligado, porque senão o vento do ventilador vai sair e vai atrapalhar a gravação. Então eu estou fazendo essa gravação agora, está muito calor, como quase sempre, mas os ventiladores estão desligados. Eu não posso ligar o ventilador, porque senão eu não consigo ter uma qualidade de som boa o suficiente. Justamente por causa do calor também, um outro problema é que eu não consigo gravar durante o dia. Eu só posso gravar durante a noite, porque se eu for tentar gravar durante o dia, além de eu não ter ventilador, né, tá um sol muito grande. Gente, eu moro no Pará. O Pará é muito quente, né? Então ainda tem esse problema. Eu tenho um horário curto para gravar. Eu não posso gravar de manhã ou de tarde, né? Então vamos dizer que eu fiz o meu trabalho e sobrou um tempo, ou eu quero organizar o meu dia de uma maneira tal que eu trabalhe à noite e eu faça uma gravação durante o dia. Eu não posso fazer. Eu só tenho o horário da noite. O que é ruim também, porque depois de um dia inteiro você já trabalhou, você já fez um monte de coisa, você já foi no mercado, você está cansado, né? Muitas vezes eu gravei conteúdo muito cansado, inclusive eu estou muito cansado agora, né? Muitas vezes eu gravei conteúdo não porque eu estava com vontade de gravar, mas porque eu precisava gravar, né? Claro,
não é algo que eu faço absolutamente sem vontade, né? Eu tenho a vontade de produzir conteúdo, a vontade geral de produzir conteúdo para o canal, para o podcast. Mas eu digo assim, muitas vezes, naquele dia em específico, eu estava muito indisposto para gravar. Cansado, né? Às vezes um dia estressante, mesmo assim, não, vamos sentar e vamos gravar, porque eu tenho que manter uma constância, né? Se você não faz isso, o algoritmo do YouTube, ele não, não entrega mais os seus vídeos, né? Então eu tinha que manter. E a minha meta inicial eram sempre 2 vídeos por semana. Hoje eu estou postando um só, mas é porque já passou um ano, eu já estou com mais de 1.000 inscritos, então meio que o YouTube tem entregado para mais pessoas. Mas se você faz isso no iniciozinho, quando você está com menos de 1.000 seguidores, quando você ainda, enfim, é certeza de que seu canal não vai crescer. Você precisa ter constância, né? Então eu mantive 2 vídeos por semana no primeiro ano inteiro, não falhei nenhuma semana. Teve semana inclusive que eu fiz 3 vídeos, né? O que é muito difícil de fazer. Uma das razões pelas quais eu consegui isso, aliás, é bom eu deixar claro, é que quando eu comecei com o canal, antes de começar, eu gravei 12 episódios e não publiquei. Eu gravei 12 e deixei lá. Porque eu pensei assim, essa aqui vai ser a minha reserva de episódios. Então, toda semana eu vou me esforçar para gravar 2, publicar 2. Se eu não conseguir, se eu gravar só um, ou se eu não gravar nenhum, eu ainda tenho uma reserva. Aí na outra semana eu vou correr para gravar até mais que 2, para poder não perder essa reserva. E assim foi. Então teve semana que eu não consegui gravar, mas aí tinha a reserva, eu usei episódio da reserva, né? Então foi assim que eu consegui. Até é uma dica para quem quiser começar um vídeo, começa com uma reserva. Porque se você não começar com reserva nenhuma, você falhar na terceira semana, você já fica desestimulado e o teu projeto não vai para frente. Eu fiz isso com o canal, que foi inclusive uma ideia que eu tive para fazer com Reação Adventista há, sei lá, 7 anos atrás, quando a gente começou, em relação aos textos. Eu tinha uma reserva bem grande de textos e eu comecei a publicar toda semana, e como eu tinha reserva, então tinha semana que eu não escrevia, mas eu usava a reserva, e assim a gente consegue levar por um tempo, né? Então tem esses problemas relacionados ao áudio, tem um problema relacionado ao calor. Um outro problema que me impede de gravar de dia é que existe uma metalúrgica atrás da minha casa. Então todos os dias tem barulho de ferro sendo cortado, né? Alguns dias mais, outros dias menos, mas isso me impede de gravar durante o dia porque muito barulho também vai atrapalhar o áudio. Um outro problema é que à noite existe, é muito comum aqui ter o barulho de grilo, né? De grilo, de cigarra, e às vezes tem um barulho de cigarra que ele é constante, né? Então fica zzz, e aí isso aí também atrapalhava os áudios, e isso era uma coisa que eu não tinha como resolver, porque toda noite tem, né? Inclusive tem tido menos agora, eu nem estou escutando agora o barulho. Acho que é porque teve algumas obras aqui em casa, então talvez os grilos que tenham saído daqui, né? A gente diminuiu a parte que tinha jardim também, então pode ser que seja esse o caso. Mas esse problema eu consegui resolver usando essas ferramentas que suprimem alguns barulhos, né? Que suprimem alguns ruídos, né? Então existem essas ferramentas em sistemas de edição, elas suprimem alguns ruídos, e aí eu consegui resolver esse problema parcialmente, né? Porque o sistema que eu uso, o programa que eu uso, era essa palavra que eu estava pensando, o programa que eu uso de edição, ele é muito bom, porque ele é muito simples, ele tem as ferramentas que eu gosto. Mas o supressor de áudio dele, ele não limpa tudo, tá? Então ele limpa algumas coisas, mas tem coisa que às vezes ainda fica, né? Então mesmo o barulho da cigarra, né, ele sumia quase tudo, mas às vezes você conseguia, em alguns pontos dava para captar um pouquinho, você escutava um pouquinho do barulho da cigarra. E
Alguns outros barulhos também, se fossem muito fortes, você não consegue tirar por completo, né? Então, por exemplo, se passar um carro buzinar aqui muito perto de casa, ou se todos os cachorros começarem a latir ao mesmo tempo, ou se começar a chover muito forte, né? A chuva também é um negócio que atrapalha. Se começar a chover, se estiver só chuviscando, ok, mas se começar a chover muito forte, mesmo passando o supressor de áudio, de ruídos, ainda assim sai alguma coisa no áudio, não fica da melhor maneira. Então veja, a quantidade de coisas que eu tinha que pensar para poder fazer um áudio de qualidade, né? Tem uma opção também que é do Google, né, que você consegue pegar um áudio que está com barulho e tirar todos os barulhos, né? Você coloca lá é online, né? Você coloca lá, baixa e aí sai um áudio limpo. O que ele faz, na verdade, não é nem tirar os barulhos. É uma ferramenta de IA. Ele reconstrói a sua voz, reconstrói o seu áudio. Qual é o problema dele, né? Primeiro é que ele só faz 30 minutos, né? Então, para você fazer 1 hora, você tem que pagar, ou então você tem 2 logins, né, para você fazer. Então já dá um trabalhinho maior, né? Porque você tem que fazer um login, aí pega uma parte do áudio, joga lá, transforma, depois faz outro login, pega outra parte do áudio, transforma, depois junta os dois áudios. Já dá um trabalhinho. Mas fora isso, embora essa ferramenta seja muito boa, ela não é perfeita ainda, né? Porque a tecnologia vai evoluir nesse sentido. Então, às vezes a voz ela fica em alguns momentos um pouco robótica, né, com um som um pouco esquisito, né, um pouco plástico talvez, né? Então tem esse problema. E às vezes acontece da IA ela não entender muito bem o que você falou, e aí ela reconstrói a tua voz falando de uma maneira diferente, né? Então um exemplo, quando eu falo a palavra encontro, né, eu uso essa palavra no final dos episódios, né, às vezes a IA ela entende encanto, não sei porquê, e aí a sua voz sai falando encanto, né? Então tem alguns probleminhas. Então às vezes você faz, fica muito bom, mas às vezes você faz e o áudio não ficou bacana, né? Principalmente se for algum áudio que já não tinha saído muito bom por causa de alguma razão. Aí você não consegue fazer mágica ainda na IA. E por isso eu nem sempre uso essa ferramenta. Eu uso às vezes não, né? Depende. Ele muda um pouquinho também a sua voz, assim. Então, às vezes você vai olhar e vai falar, pô, tá bem bacana. Às vezes você vai olhar e não tá tão legal assim. Então tem todos esses desafios para você conseguir fazer um áudio de qualidade, né? Fora, né, um outro desafio também, né, é o fato de que para eu gravar, né, eu levo bastante tempo, né, para conseguir gravar, e como eu falei, né, eu não consigo me concentrar com gente perto de mim fazendo outras coisas e tal. Então eu tenho que pegar, sentar no quarto e ficar trancado no quarto gravando, né? Minha esposa, ela dá muito apoio para que eu faça esse conteúdo do podcast. Ela sempre me apoiou, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de atrapalhar os outros ou de causar algum incômodo para os outros, né? Incluindo a minha própria esposa. Então, para mim é ruim eu ter que entrar no quarto e ficar às vezes 2, 3 horas, né, gravando até o negócio sair bom, né? E aí eu impeço que ela entre no quarto. Ela tem que estar em outro lugar fazendo outra coisa. Então, para mim isso é ruim, o que gera também algum tipo de desconcentração, né? Esse é um desafio que eu, né, tive no início e continuo tendo hoje, né? Embora a minha esposa não reclame, nunca reclamou, né, do fato de eu gravar e ter que dispor, né, do quarto por muito tempo sem ela poder entrar, mas é algo que eu particularmente não gosto, né? Por isso seria bom eu ter um estúdio, mas por enquanto eu não tenho. Então esse também é um desafio. O desafio de você não ter um estúdio. Quando você tem um estúdio, e um estúdio bacana, com tudo certinho, com todos os equipamentos e tal, você entra ali a hora que você quiser,
Não importa se está tendo barulho fora, se não está, você vai entrar ali, vai sentar e vai gravar. Né? Um estúdio que tem um ar-condicionado, por exemplo, você pode gravar sem problema, pode ser de dia, pode ser de noite, né? Tá tudo certo. Né? Você vai poder fazer a gravação. Quando você não tem um estúdio, aí você tem esse tipo de problema. Né? Aí se o cachorro late é um problema, se chove é um problema, se o vizinho faz barulho é um problema. Esse também é uma questão. Durante todo esse período de gravação, eu tive vizinhos barulhentos. Hoje eles têm feito menos barulhos, um inclusive se mudou, enfim. Mas vizinhos barulhentos, né? Não só de falar alto, mas de fazer festa, botar o som alto, né? E aí eles botam o som alto às vezes até 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Já teve vezes que eu não pude gravar por conta disso. O som estava muito alto. Não só atrapalha o áudio, né? Como desconcentra, né? Eu tenho muita dificuldade de gravar com um som muito alto. Quando eu digo som muito alto, é como se o som estivesse ligado dentro da minha casa, no meu quarto, né? Porque você sabe que pessoas mal educadas, elas gostam de ouvir o som nessas alturas, né? Então esse é um outro problema, um outro desafio também, né? Então eu vim tendo esses desafios. E aí, uma outra questão, um outro desafio foi o seguinte, né? Com o passar do tempo, embora o meu público fosse aumentando e muitas pessoas, né, foram se tornando assim fiéis seguidores, assim de ouvir sempre e tal, muita gente começou a me pedir que eu fizesse vídeo, né? Porque a pessoa se concentra melhor se ela vê, né? Tem toda aquela questão de você ter uma certa relação pessoal com quem você está ouvindo. Então se você só ouve, você meio que não tem essa relação, você precisa ver a pessoa, enfim, tem toda essa questão, né? E é por isso que o vídeo ele gera maior engajamento, isso eu sempre soube, né? Então, se você faz vídeo, você tem um engajamento maior. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito vídeos desde o início, se eu tivesse, claro, tempo e os recursos necessários para poder fazer vídeo desde o início, eu tenho certeza que o meu canal hoje não ia ter 1.300 pessoas, ele ia ter talvez 10.000, né? Porque o alcance do vídeo é muito maior, o interesse que o vídeo, quando é um vídeo bem gravado, evidentemente, que ele gera é muito maior, né? Mas eu não tinha essa condição, né? E aí muita gente começou a faça vídeo, faça vídeo, faça vídeo, faça vídeo. E eu sempre dizia, olha, por enquanto não dá, mas eu tinha a ideia, né, de mais pra frente começar a fazer vídeos sim, né? Só que mais pra frente. E por que isso? Porque, como eu falei, os primeiros episódios eram episódios muito densos, né, com uma argumentação muito pesada e episódios que eu digo que são base para os outros episódios que eu vou gravar futuramente. Então, assim, você já deve ter percebido que nos últimos episódios que eu tenho gravado, eu sempre digo assim, isso aqui nós já falamos em episódios anteriores. Eu uso muito essa frase. Porque é verdade, ou seja, são os episódios que são base para todos os episódios que eu vou gravar dali pra frente, né? Então, por exemplo, se eu for falar alguma coisa sobre imortalidade da alma, eu já tenho um episódio lá atrás com uma argumentação densa sobre esse assunto, né? Então eu sempre vou estar fazendo referência. Então, ou seja, os episódios futuros, eles tendem a ser menos densos porque eu sempre vou fazer referência a episódios mais densos anteriores. Então eu não preciso estar sendo super profundo nos episódios atuais, porque episódios anteriores já trataram do assunto, né? E aí, claro, um episódio ou outro em que eu queira citar uma questão mais específica, eu posso ser mais profundo nela, nesse episódio, mas o ponto eu já não tenho essa obrigação de falar de determinadas coisas como se eu estivesse falando pela primeira vez, porque eu já falei em episódios anteriores, eu posso referenciá-los, né? E aí quem quiser se aprofundar mais pode ir nesses episódios. Então isso acaba gerando a possibilidade de eu gravar episódios em vídeo de uma maneira mais rápida, com mais facilidade, porque como é menos denso, né? Como é mais um bate-papo, né? Eu não vou ter tanta profundidade na argumentação, então eu consigo fazer sem muitos cortes, sem voltar o tempo todo, de uma maneira
mais rápida mesmo, né? Então, a minha ideia era essa. Em algum momento eu começo a fazer vídeos. E quando eu cheguei ali, fui chegando depois do episódio 70, eu pensei, acho que agora já dá pra gente começar a gravar vídeos, né? E aí começam outros desafios, né? Além do desafio do áudio, né? Que melhorou bastante com o microfone, inclusive, né? Mas aí começam outros desafios, porque vamos lá, você começa a gravar, aí você tem o problema da qualidade da filmagem. Eu tinha uma câmera, ela quebrou, né? Mesmo assim é uma câmera antiga, então para os moldes de hoje já não está uma qualidade tão boa, né? As coisas vão evoluindo, então aquilo que era bom no passado não é bom mais, então eu preciso comprar alguma coisa. Celular, né? A câmera frontal é horrível, porque geralmente as câmeras frontais são de qualidade inferior mesmo, e a câmera de trás do celular, ela é até melhor, daria para eu fazer vídeos com ela, já fiz alguns shorts com a câmera do celular a de trás, mas o problema é que eu vou ter que deixar o celular de costas, né? E aí eu não me vejo, e gravar sem se ver é muito difícil, né? É muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de gravar sem me ver, eu preciso estar me vendo. Então, eu não sei explicar muito bem porquê, mas eu preciso estar me vendo, senão é muito difícil para mim gravar. Até porque eu não sei se está saindo bom, às vezes você posiciona o celular e não está na melhor maneira possível, você não está vendo o que está acontecendo, você não está vendo o seu rosto, enfim. E aí para resolver isso tem que colocar um espelho por trás, aí você vê, mas não da melhor maneira, enfim, é uma gambiarra danada, então para você gravar no celular não é legal. Eu já tentei algumas vezes, não é bacana. E aí tem o meu notebook, que tem uma câmera, mas é uma câmera ruim, né? E tem o notebook da minha esposa, que tem uma câmera um pouco melhor. Não é super boa, né? Mas é essa que eu tô gravando. Mas é melhor do que a minha, dá para usar, né? Mas veja, é um problema, porque poderia ter uma imagem melhor, mas aí tem que comprar um equipamento melhor. E não é só a questão do dinheiro, você tem que pesquisar, ver o custo-benefício, essa coisa toda. Então tem isso, né? Aí você tem a questão da iluminação, né? Não basta você ter uma boa câmera, você tem que ter uma boa iluminação. Se tiver uma iluminação ruim, nem a melhor câmera do mundo vai dar jeito. E se você já tem uma câmera que não é muito boa, então uma má iluminação vai deixar a qualidade do seu vídeo muito ruim. Isso é uma coisa que vou resolver, tá? Algumas pessoas já me falaram, seu vídeo é escuro, tal. Eu sei disso, gente, eu tenho ciência disso, tá? Mas as coisas a gente vai resolvendo aos poucos, tá? O meu quarto, né? Ele é um quarto escuro. A minha casa é uma casa escura, né? O lugar onde eu moro é um lugar escuro. E a gente vai resolver isso, não só com iluminação, mas com o tipo de teto, né? Enfim, tem várias questões que a gente vai resolver. A gente está vendo isso aos poucos. Eu já peguei com alguns amigos algumas dicas de coisas que eu posso comprar para iluminar melhor. Enfim, eu estou cuidando disso, certo? Não estou parado, mas a gente vai fazendo aos poucos, né? O vídeo de hoje talvez esteja com a iluminação um pouco melhor do que as anteriores, porque de maneira provisória eu comprei uma lâmpada, eu esqueci o nome que se dá agora, eu estou esquecendo essa palavra, eu estou cansado, mas que está iluminando aqui, e talvez esteja um pouco melhor. Eu vou, quando acabar a filmagem, depois que eu subir para o YouTube, eu vou avaliar para ver se realmente ficou, né, um pouco melhor, mas é provisório. Tem outros pontos aí que eu vou acertar, outras coisas que eu vou comprar, né? Mas de maneira provisória eu coloquei aqui uma luminária aqui, né? Para melhorar um pouquinho a iluminação. Mas veja, mais um desafio, né? Essa questão da iluminação. Aí tem a questão do ambiente, né? E aí entra um ponto curioso, né? Eu tenho um filho, né? Esse filho está com 5 meses, né? O meu filho está com 5 meses, nasceu em janeiro. Ou seja, ele nasceu antes do canal completar 1 ano. A maior parte do canal, a minha esposa estava grávida, né? Eu criei o canal em abril, a gente descobriu a gravidez em junho, né? E aí na maior parte do canal eu tive uma esposa grávida. Isso também foi um desafio, inclusive, né? Porque uma esposa grávida, ela
requer vários cuidados, enfim, né? Você tem que toda hora ir ao médico para poder fazer exames, enfim. Então você tem menos tempo também. Então eu tive que lidar com toda essa questão da gravidez. E quando o bebê nasceu, né? Aí é aquela questão de você lidar com um recém-nascido, né? E é algo muito difícil, muito trabalhoso, né? E eu tô falando isso não no sentido de não quero que ninguém pense, você não ama seu filho, não é isso, eu amo meu filho de paixão, eu e minha esposa, mas, enfim, a gente faz tudo por ele, mas é cansativo, né? Você pode estar reparando aqui que eu tô com olheiras, isso não é habitual em mim, tá? Em alguns vídeos eu até tô com mais olheira, mas é por isso, né? Você começa a dormir pouco, a dormir mal, né? É muito trabalho, né? E veja, eu e minha esposa trabalhamos, a gente trabalha home office, mas os dois trabalham. Então, nos primeiros 3 meses você teve aí a licença maternidade, né, que minha esposa ficou, mas depois ela voltou a trabalhar. Então a gente faz um revezamento muito louco aqui, né? Para poder, enquanto um tá trabalhando, o outro tá com o bebê, aí depois destroca e aí, né? E aí tenta fazer o bebê dormir para ver se os dois conseguem trabalhar. Enfim, é muita correria, é muito louco, né? Tanto é que, veja só, meu filho nasceu, eu consegui manter 2 vídeos por semana, mas porque primeiro minha esposa estava de seguro, de licença maternidade, né? Então eu estava com mais trabalho, com menos tempo, mas ainda dava para conciliar, né? Mas também porque eu tinha minha reserva de 12 episódios. Só que essa reserva foi sendo queimada aos poucos, né? Porque várias semanas eu não conseguia gravar, ou só gravava uma vez, então usava da reserva, a reserva ia diminuindo. Mas eu fui me esforçando para conseguir bater um ano postando 2 vídeos por semana. Legal, cheguei em abril, consegui, né? Acho que foi dia 10 de abril, 12 de abril, 16 de abril, um negócio assim. E depois disso, né, acho que consegui mais uma semana postar 2 vídeos por semana, uma ou duas, e aí depois a reserva acabou, e agora eu só tô conseguindo fazer um vídeo por semana, não tenho mais reserva, então cada vídeo que eu posto é o vídeo que eu gravei pra semana mesmo, né? E se alguma coisa der errado, eu não consigo postar na semana. Teve um tempinho atrás aí que eu acho que a diferença de um vídeo pro outro foi quase 10 dias, né? Foi a primeira vez que aconteceu. Eu tô tentando manter uma vez por semana, mas assim, tá bem difícil. Tá bem difícil porque você ter uma criança pequena em casa é muito trabalho. Então eu tenho que lidar com uma criança, eu tenho uma esposa, evidentemente, tenho que, né, dar atenção a ela também. Eu tenho um trabalho que não tem nada a ver com teologia, com nada disso, eu tenho que dar atenção a esse trabalho, né? Tem, enfim, vários afazeres, né? Além do trabalho, eu tenho que fazer compra, tenho que ir no mercado, tenho que, né, ajudar nos afazeres de casa, porque, né, minha esposa não pode fazer tudo, né? Eu já ajudava antes de ter um filho, agora eu tenho que ajudar mais ainda porque é muito pesado você ter uma criança, é muito pesado. Então, né, pais, sejam presentes, maridos, sejam presentes, porque a mulher, a esposa, ela fica esgotada, né? Então, seja presente, você precisa ser presente, porque realmente a carga é bem pesada. E aí, para você manter um projeto como esse é muito complicado, né? Aí, né, agora tem outro problema também, né? Porque às vezes eu vou gravar e, né, minha esposa tenta botar ele para dormir, mas aí ele acorda, por exemplo. E aí, às vezes ele acorda chorando, e aí, às vezes ele tá mais agitado, e às vezes ele quer brincar e tá falando, tá dando aqueles gritinhos de criança, né? E aí eu não consigo gravar. Porque atrapalha o áudio, porque tem a questão de desconcentrar também, então às vezes eu paro, meia hora tal. Uma gravação que às vezes ia durar muito menos, dura muito mais, né? Tem esse problema. Tem um outro problema também que eu não cheguei a mencionar, que é mosquito, né? No Pará tem muito mosquito, muito mosquito, né? E você tem algumas formas de lidar com isso, né?
para você dormir, por exemplo, você liga os ventiladores e se tiver muito brabo, você dorme dentro de um mosquiteiro, que é o que eu, minha esposa e meu filho fazemos hoje, né? Porque tem muito mosquito, né? Agora, para você gravar vídeo, como é que você vai fazer, né? Então, não sei se você já reparou, mas às vezes aparece um mosquito na tela, né? Aparece aqui na gravação, né? Ele passa na frente da câmera, né? Aí fica um pouquinho grande assim, né? Porque ele passou na frente da câmera. Isso incomoda bastante, não tem que estar passando repelente aqui, né? Para ele não atrapalhar na gravação. Então, isso é um outro problema também, um outro desafio, né? Algo que poderia ser resolvido se eu tivesse um estúdio, né? E um estúdio com ar-condicionado, né? Ou se o quarto tivesse um ar-condicionado, porque aí você, no frio do ar-condicionado, o mosquito ele hiberna ou morre, algo do tipo, né? Você não tem mosquito no frio do ar-condicionado. Mas aí, meus queridos, ar-condicionado é um negócio que puxa muita energia, você sabe disso. É muito caro, né? Eu pretendo colocar mais pra frente? Pretendo. Né? Mas é uma coisa que, enfim, é dinheiro, então você tem que se preparar para isso, não é só botar, não é só o custo de comprar o ar-condicionado, é o custo de manter o ar-condicionado. Então, veja quantas coisas tem, né? E veja, a minha vida, ela não é só pensar nessas questões do podcast, né? Eu penso nas questões do podcast o dia inteiro, mas eu penso o dia inteiro em 1 milhão de outras coisas que não tem nada a ver com podcast, né? Questões do trabalho, questões de casa, questões da igreja, enfim, um monte de coisas, um monte de problemas. Eu sou pobre, gente. Eu sou pobre e o pobre tem muitos problemas. Eu acredito que a maior parte das pessoas que me segue é pobre também. O pobre tem muitos problemas, né? O rico também tem, tá? Então, você que é rico, que segue meu canal, não se sinta excluído pelo que eu estou falando. Os ricos também têm problemas, né? Às vezes até são problemas piores que os dos pobres. Mas, no geral, quando você é pobre, tudo é mais difícil para você, né? Porque, veja, você é pobre e você tem um filho, é mais difícil, porque tem um monte de coisa que você tem que comprar e você não consegue, você tem que gastar dinheiro com médico, às vezes é mais difícil, né? Tem um monte de coisa que é mais difícil, né? Se você é pobre, né, e você fica doente, é mais difícil. Então, meio que a pobreza ela afeta tudo, né? E, obviamente, ela afeta também um podcast, né? Eu vou manter um podcast aqui. Afeta também, né? Não tem como dizer que não afeta, né? Questões da casa, né? Coisas que você tem que resolver na casa que às vezes atrapalham, né, até mesmo o podcast, né? Então, por exemplo, tem estruturas aqui em casa, né? Que eu preciso mudar, né? Como, por exemplo, eu falei que a casa é escura. Tem algumas razões pelas quais ela é escura. Então eu preciso resolver esses problemas da casa e aí vai ajudar na iluminação do podcast também. Então, veja, tá tudo interligado. Isso me lembra, inclusive, que eu falei do meu filho. Eu meio que abri um parênteses para falar de um outro desafio, que é a questão da arrumação das coisas, né? E eu acabei, né, eu esqueci, eu fui falar do meu filho e esqueci dessa parte, mas eu ia falar da arrumação. Quando meu filho nasceu, obviamente, seu filho nasce, você tem que arrumar um monte de coisa na sua casa, né? Então, o meu quarto passou a ter um monte de coisa que não tinha antes, né? Quarto meu com a minha esposa, coisas do bebê, né? E aí a gente teve que mudar várias vezes a arrumação do quarto, bota pra ali, bota pra cá, bota pra não sei o que, né? Como é que vai botar o berço? Enfim, a gente teve que fazer um monte de arrumação diferente para poder caber as coisas e ficar legal e tal. E claro, né? Nessa brincadeira eu tive que me adaptar para tentar fazer com que eu pudesse gravar em vídeo, né? Então, assim, esse cenário que está aqui, né, eu consegui colocar esse cenáriozinho aqui nesse lugar exatamente onde está depois de muito sufoco, porque eu tive que fazer vários cálculos e mexer em várias coisas e fazer vários arranjos aqui para poder caber as coisas no quarto e para que eu conseguisse adaptar a câmera, né,
no melhor lugar possível do quarto, né? Então, assim, também não foi fácil isso, né? Teve uns 3 ou 4 posicionamentos diferentes aqui nesses últimos meses no quarto, né? Esse aqui foi o melhor, né? Que é inclusive um parecido com o que estava antes do meu filho nascer, mas foi difícil conseguir conciliar aqui as coisas dentro do quarto para conseguir colocar exatamente nesse posicionamento aqui. Então esse é um outro desafio, ou seja, são muitos desafios para você manter um podcast como esse, né? Então, isso aqui é de certa forma um desabafo, né, para mostrar assim como que é difícil manter, e é por isso que às vezes a gente fica um pouco desanimado, um pouco desestimulado, e essas mensagens que eu recebo, elas ajudam muito nesse sentido, né? E aí fora isso você tem, né, os problemas da vida, né, se a gente for falar aqui de desânimo, essas coisas todas, você tem os problemas da vida, os desafios da vida, os cansaços e tal, né? Às vezes até as nossas próprias crises pessoais, emocionais e espirituais, né? Veja, eu sou um cristão, eu creio firmemente na Bíblia, em Deus, e enfim, eu sou um cristão normal, eu oro, eu vou à igreja e tal, mas eu também passo por crises espirituais, né? Não crises em relação a, né, eu não tenho certeza do que eu creio, mas muitas vezes em relação à vida prática mesmo, né? Nós temos os nossos pecados, as nossas debilidades, nossas limitações, então tem vezes que a gente está mais chateado, às vezes a gente está chateado conosco mesmo, né? Quantas vezes eu não estou chateado comigo mesmo, né? Com as minhas próprias fraquezas, minhas dificuldades, meus pecados. Então às vezes a gente nem se sente digno ou mesmo disposto a produzir algum conteúdo teológico, alguma coisa. Então existem esses problemas, né? Existem esses desafios também. Você tem que estar muito estável, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, para você estar sempre produzindo e estar sempre bem. E às vezes você não está legal. E aí é um pouco mais difícil você produzir, né? E você tem que tomar cuidado também para não entrar naquela vibe de produzir de uma maneira mecânica ao mesmo tempo em que você não está bem. Às vezes, vamos supor que você não está muito legal espiritualmente, você não está muito bem em termos de relacionamento com Deus, mas aí você continua produzindo, você vai começar a produzir teologia não estando bem espiritualmente, o que é uma catástrofe, sabe? Isso não é legal, isso não é bom. Nem para a teologia que você vai produzir, nem para você mesmo, porque você acaba dissociando as duas coisas. Existe sempre essa tentação e esse risco de você dissociar a produção teológica da sua vida com Deus, né? Então é perfeitamente possível uma pessoa não estar bem espiritualmente, mas por conta da obrigação de estar produzindo, ela se dissocia. Então ela está produzindo teologia, mas ela está um caco espiritualmente. Então existe essa pressão e essa dificuldade, esse desafio também de você estar se vigiando, e às vezes você não está muito bem e você tem que seguir em frente. Então você tem que conciliar a questão de você não estar bem com a responsabilidade de você continuar produzindo. Então você tem que resolver o seu problema espiritual para que uma coisa não interfira na outra, enfim. Então tudo isso são desafios para você manter um trabalho como esse, né? E assim, eu não sei quanto tempo esse trabalho vai durar, eu espero que dure bastante tempo, e eu entendo que Deus ele tem me dado muitos sinais de que eu tenho que continuar, né? Muita gente me procurou nas últimas semanas agradecendo, dando feedback. Muita gente, muitas pessoas doaram dinheiro, assim. Eu nunca tinha gravado um vídeo como esse, com esse tipo de desabafo, falando qualquer coisa do tipo. Essas pessoas foram aparecendo, né? Sempre teve gente agradecendo, mandando mensagem e tal, mas parece que aumentou bastante nessas últimas semanas. E eu realmente entendi que foram sinais de Deus, porque eu vinha muito cansado, muito desanimado. Ainda estou muito cansado, tem muitos dias, muitas semanas que batem um desânimo muito grande, muito forte. Mas Deus, ele realmente veio
me falando muito fortemente por meio de várias pessoas, por meio de várias circunstâncias, que ele quer que eu continue, né? Então isso dá uma alegria, né? Isso dá um ânimo, isso, né, coloca a gente para frente. Então, mesmo cansado, né, mesmo às vezes o dia que a gente está um pouco mais desanimado, você, não, vamos lá, vamos fazer, né? Inclusive esse vídeo que eu estou gravando, por que eu tô gravando eu resolvi gravar esse vídeo hoje, esse episódio hoje. Não é bem um episódio, mas enfim. Eu tava tentando gravar um outro episódio. Eu tentei várias vezes e não consegui. Porque tem dia, isso já aconteceu algumas vezes ao longo desse tempo de podcast. Tem dias que você não vai conseguir gravar. Tem dias que você vai tentar e nada que você fizer vai dar certo. Tudo que você faz, não gostei. E hoje é um desses dias. Eu tentei e não consegui. E assim, quando isso acontece pra mim é terrível, porque, como eu falei, o ouvinte deve ter entendido, deve ter compreendido, pra eu gravar é um evento. É o alinhamento dos planetas, né? Tem que estar tudo silencioso, né? O vizinho não pode estar com música alta, eu tenho que me trancar aqui no quarto e a minha esposa tem que, né, ficar fora do quarto, e enfim, tem um monte de coisa que tem que acontecer para que eu consiga gravar, né? Eu tenho que trabalhar até um determinado horário, então eu tenho que correr no dia para trabalhar, para fazer tudo dentro do horário, para que eu consiga chegar nesse horário e trabalhar, né? Tem várias coisas que precisam acontecer para que eu consiga gravar. Então quando eu sento aqui e eu tento gravar, não importa se é áudio, só áudio ou se é só vídeo, né? Isso já aconteceu tanto só com áudio quanto só com vídeo, tanto com vídeo. E eu não consigo, e aí vai, às vezes 1 hora e meia, 2 horas, no fim das contas, cara, eu não consegui. Cara, e essa é uma sensação terrível, porque é um evento para eu conseguir gravar, então a sensação é assim, eu perdi uma oportunidade. Né? Eu expulsei, entre aspas, a minha esposa do quarto à toa, né? O bebê, por exemplo, o meu filho, ele dorme melhor no nosso quarto, acho que ele já se acostumou com o ambiente, né? Quando eu tô gravando aqui, né, aí ele tem que dormir lá tem um outro quarto aqui, que é o quarto da minha sogra, e aí minha esposa vai pra lá e dorme com ele lá, né, e aí depois, quando eu termino de gravar, aí traz pra cá pro quarto, mas aí ele demora um pouco mais pra dormir, às vezes ele fica um pouco mais chatinho. Então, veja, não conseguir gravar pra mim é uma derrota terrível. Eu fico extremamente triste, desanimado e irritado porque eu gastei tempo, muito tempo, que eu tenho pouco, né? E sabe-se lá quando que eu vou conseguir gravar de novo, né? Às vezes no outro dia eu já não consigo porque tem muito trabalho para fazer e aí de noite eu ainda tô trabalhando, ou porque o bebê tá um pouco mais chato, ou porque eu tô muito cansado, não vou conseguir. Então, tem dia que, né, a gente não vai conseguir gravar né, e aí é aquela coisa, né? Mais um dia perdido, né? Será que essa semana eu vou conseguir gravar, né? Esse é o pensamento. Então eu não estava conseguindo gravar, falei assim, então eu vou só sentar e conversar com o ouvinte, com o espectador, desabafar, né? E aí pelo menos eu gero um conteúdo aí e a galera acompanha um pouco o dia a dia, né? Mas assim, é extremamente frustrante quando a gente senta e não consegue. Isso acontece com qualquer coisa que a gente vai produzir, assim, muitas vezes já aconteceu comigo em relação à escrita, né? Tinha vezes que, poxa, eu tô querendo escrever, ou às vezes eu estava precisando escrever. Já aconteceu no Reação, poxa, eu preciso escrever um texto para essa semana. E aí, às vezes um texto que eu tô tentando escrever há muito tempo, mas aí eu tô... E aí tentei, e naquele dia não saiu nada, né? Tem dia que você não consegue, né? Esses dias são bastante frustrantes, né? Isso também é um desafio do podcast. Você tem que estar sempre produzindo e às vezes, por alguma razão, você não consegue, você não está inspirado, ou você não está conseguindo expressar as palavras da melhor maneira possível. Enfim, alguma coisa dá errado, você não consegue. Esse foi um dia desses, né? Aparentemente eu vou conseguir postar este vídeo, esse bate-papo, né, com um inscrito, né? Mas nem sempre a gente consegue produzir alguma coisa. Enfim,
era isso que eu queria conversar com os inscritos, para agradecer e também para compartilhar um pouco da rotina, de como funciona essa questão do podcast, né? E mostrar que, assim, isso aqui tem sido um desafio, assim. Se esse podcast chegou, ultrapassou um ano, ultrapassou 1.300 1.300 inscritos, né? Essa coisa toda, é um milagre de Deus, sabe? Porque por mais que eu tenha hoje uma certa margem de tempo para conseguir produzir, mas assim, é uma margem pequena, né? E há muitos desafios. Então, era muito mais fácil eu ter desistido no meio do caminho, né? E, no entanto, eu fui tentando e Deus foi abençoando, né? E, então, eu sou muito grato por isso, porque é um projeto que eu sei que tem ajudado muitas pessoas, eu fico feliz por isso, há muitos feedbacks positivos, e eu espero que eu possa continuar ajudando, que Deus possa continuar me utilizando para ajudar muitas pessoas nesse canal, nesse podcast, né? Então é isso. O podcast, a tendência é melhorar a imagem, qualidade de vídeo, mas isso vai ser feito aos poucos, vai ser feito devagarinho, né? Tudo nesse canal tem sido feito devagarinho, então tenham paciência, né? Em termos de conteúdo, a mesma coisa, né? Tem um amigo, inclusive, que deve ter um mês, talvez, ou mais. Ele me mandou um conteúdo que foi justamente o conteúdo aquelas palestras lá do Ed Renekiewicz, do Edson Nunes, a Karen Colares, né? E ele falou, poxa, seria muito bom que você fizesse um react em relação a isso e tal. Eu falei, pô, legal. Demorei bastante para conseguir fazer o primeiro, né? Que foi aquele que eu falei do Jesus dos progressistas, né? Ainda tem uns 2 ou 3 para eu fazer, né? Tá na minha mente, tá na minha cabeça, quero fazer, mas ainda não tive tempo, ainda não consegui, e assim, eu vou fazendo aos poucos, né? Aí tem outras coisas que já me pediram para fazer também, e eu ouço, né? Eu leio com carinho, considero aquilo que as pessoas pedem para eu produzir. Muitas vezes realmente são coisas bastante importantes para produzir. Infelizmente eu não consigo, né? Quem dera eu conseguisse produzir o tanto que eu gostaria, né? Hoje eu estou conseguindo produzir uma vez por semana, né? Eu gostaria de ter capacidade para produzir mais que isso, né? Acho que 2 é bom, né? Mas eu gostaria sim de poder produzir, sei lá, 3, 4 vezes por semana. Publicava 2 vezes por semana, mas ia ter uma reserva aí grandona, né? Eu gostaria de ter essa capacidade de estar produzindo muito mais, mas não, enfim, não dá, né? O que dá hoje é isso, produzo uma e olhe lá, uma por semana e olhe lá, né? Mas graças a Deus que pelo menos isso eu estou conseguindo, né? Se fosse naquele esquema que eu falei no início do vídeo, não seria possível, né? Quando eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite, todos os dias, não dá, não rola, né? Hoje não é nesse esquema que eu trabalho, então eu tenho bastante trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, mas existe alguma margem, até porque hoje em dia eu não gasto mais 4 horas por dia no trânsito, então só de não gastar 4 horas por dia no trânsito já sobra bastante tempo para fazer outras coisas, né? Então por mais que eu trabalhe bastante, mas ainda assim eu tenho uma margem de tempo maior hoje em dia para poder produzir esse tipo de coisa do que no passado, né? Então, graças a Deus por isso, né? Espero que eu continue tendo essa margem de tempo e continue tendo essa possibilidade, essa oportunidade de produzir bom conteúdo aí para as pessoas. Pessoal, eu agradeço por terem me ouvido, quem ficou até aqui, né, nesse vídeo, ou quem está ouvindo pelo podcast, né? Eu agradeço, né? Falei, mas talvez para quem acompanha o canal seja interessante, né? Inclusive ouvir um vídeo um pouco mais, um conteúdo um pouco mais pessoal, né? Tem gente que gosta, né? Eu sigo algumas pessoas e às vezes um conteúdo um pouco mais pessoal, ele é interessante também. Então, ficam aqui os meus agradecimentos, fica aqui
meu compartilhamento de um pouco da minha vida, das minhas dificuldades, meus desafios em relação a esse canal. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês, e se Deus quiser e assim desejar, na semana que vem, nas próximas semanas, né, vou continuar produzindo conteúdo, vão sair mais conteúdos. Espero que eu consiga, na próxima vez que eu sentar aqui, gravar o conteúdo que eu queria gravar hoje, né, para poder postar nas semanas seguintes. É isso. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado esse bate-papo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.